Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula de contabilidade. Eu sou o professor Alexandre Schuster e preparei videoaulas para ministrar a disciplina de contabilidade através do Microsoft Teams. Vamos lá. Em nossa primeira aula, era uma aula de revisão da apostila 1. Eu dividi ela em duas partes. A parte A, nós veremos os conceitos do patrimônio. O que é o patrimônio e os seus conceitos, e a classificação das contas. Na parte B, nós veremos a estrutura do balanço patrimonial e a classificação das suas contas nessa estrutura. Vamos então para a aula 1, parte A, conceitos de patrimônio. Iniciaremos agora a nossa primeira aula de contabilidade. Aula 1, parte A. Nós veremos os conceitos do patrimônio e a estrutura gráfica desse patrimônio. Ao final, nós teremos um exercício a ser desenvolvido. Vamos lá. Conceito do patrimônio. Patrimônio também é reconhecido como uma riqueza. As riquezas é o patrimônio que as pessoas possuem, certo? Que pessoas essas que possuem o patrimônio? Seja ela uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Esse termo patrimônio significa um conjunto de 3 itens. Um dos itens, os bens, o outro item, direitos, e o terceiro item, obrigações. Os bens, o que são os bens? Os bens são coisas úteis, que atendem às necessidades das pessoas, que pertencem a uma física ou jurídica, através de uma propriedade, cessão ou algum meio do qual ela é avaliada em riqueza ou em moeda. Compõe-se também, além dos valores, a receber. Por isso, em contabilidade, aquilo que tem a receber chamamos de direitos. Então, além dos bens e direitos, temos também os chamados obrigações, pois não basta avaliar uma riqueza, um patrimônio, com os bens e direitos. Não se pode identificar essa verdadeira situação. É necessário também mensurar as dívidas chamadas obrigações. Okay? Um exemplo aqui. Se você disser que tem como patrimônio apenas um apartamento e não fizer a informação, a referência da dívida do financiamento bancário, certo? Em caso de ter sido feito um crédito através desse sistema, essa informação é incompleta. Não basta apenas informar bens e direitos, e sim temos que informar as obrigações. Com relação à representação gráfica desse patrimônio, do conjunto de bens, direitos e obrigações, demonstrando isso em relatório, nós chamamos esse relatório do balanço do patrimônio, na qual, deste lado, nós representamos os bens e somamos os direitos, e deste lado nós mencionamos as obrigações, as dívidas a serem pagas. Mais para frente nós vamos ver que este lado aqui compõe o ativo de uma empresa, e desse lado aqui o passivo. Vamos agora para esse material, que é uma aula de apoio da apostila 1, da qual nós estamos vendo agora há pouco. Com relação à classificação dos bens, vamos subdividir eles aqui em 3 partes, na qual a contabilidade se utiliza dessas informações e características especificamente para identificar esses bens e classificar eles posteriormente no relatório chamado balanço patrimonial. A classificação dos bens, no quesito se ele se movimenta ou não se movimenta, denominamos bens móveis para aqueles bens que se movimentam. Para os bens que são ligados ao solo, como por exemplo terrenos, prédios, construções, chamamos de imóveis. Os demais, móveis. Segunda classificação dos bens, se eles possuem forma física, também chamados de tangíveis, ou se eles não possuem forma física, chamados de intangível ou imaterial. Os bens tangíveis e materiais são a maioria deles. Quais seriam os bens intangíveis ou imaterial? Esses bens, por exemplo, a patente de um software, por exemplo. A patente de um software, o software foi criado e possui uma patente, ele não tem uma forma física, e sim um script de um software. A licença da qual foi adquirida de um software terceiro, como por exemplo a Microsoft, você adquire um software deles, através de uma licença da qual você se utiliza. Ele também é um bem intangível,
que você adquiriu a licença. Marca da empresa, como por exemplo a marca Google, a marca Facebook, né, a marca da sua empresa, ou a logomarca, é um bem também intangível. Gastos pré-operacionais, nós podemos identificar como um projeto que uma empresa está se desenvolvendo, os gastos, os dispêndios, os valores que são pagos antes de iniciar a operação. Então, estou desenvolvendo um projeto, um novo celular, por exemplo, e para criar esse novo celular eu preciso despender com mão de obra, em tecnologia e outros mais investimentos. Então, esses gastos aqui formam o montante do que eu tive nesse projeto até ele iniciar em operação. Okay? Vamos à terceira classificação aqui dos bens. Nessa classificação é com relação à utilização desse bem. Se a utilização é para uso, se é para consumo ou troca. No caso da utilização de uso, o que é esses bens de uso? São bens que têm durabilidade. É um bem que, durante sua utilização ou após sua utilização, ele ainda permanece, continua existindo por um período de sua vida útil. Então, um bem durável que, conforme vai se utilizando, ele vai se desgastando. Desgaste esse reconhecido como depreciação. Para os bens de uso, tem uma regra no regulamento do imposto de renda, no atual decreto de 2018, o antigo era de 99. Lá menciona em seu artigo que é obrigatório classificar esse bem de uso, pois a sua classificação vai dentro de uma subconta dentro do ativo chamada ativo imobilizado. Classifica obrigatoriamente como bem de uso se atende dois quesitos. Primeiro, a vida útil é superior a 1 ano e segundo, se o valor é superior a R$ 1.500. Então isso ajuda a classificar para aqueles bens de pequeno valor, que não precisa ser classificado dentro do ativo imobilizado, e sim considerado já consumido esses bens, que é o próximo tópico que nós veremos, como bens de consumo. Então, exemplo, no caso você adquire um grampeador no valor de um super grampeador no valor de R$ 500. E esse grampeador tem uma vida útil superior a 1 ano, mas como é um bem de pequeno valor, não há necessidade ou obrigatoriedade de classificar ele como um bem do ativo mobilizado, tendo seu controle do imobilizado, podendo ser classificado como bem de consumo. Continuando. Exemplos dos bens de uso: máquinas, equipamentos, móveis, mobília, prédios, construções, apartamento, salas comerciais, galpões, tudo imóveis. Aqui, carros, ônibus, tratores, empilhadeiras, motocicletas, tudo como veículos, ferramentas, entre outros. Segunda classificação quanto à utilidade, bens de consumo. Então, os bens de consumo geralmente são descartáveis, é um bem que não é durável. Após a sua utilização, ele já deixa de existir. Como, por exemplo, alimentos, material de escritório, esses como eu dei exemplo do grampeador, de pequeno valor, materiais de limpeza, combustíveis e lubrificantes. Na terceira classificação quanto à utilidade, bens de troca. Esses bens eles são destinados para trocar com outros bens ou até mesmo direitos, com o principal objetivo de aumentar a riqueza. Como assim? Esses bens, por exemplo, você adquire produtos dos quais você pretende vender. É o chamado mercadorias, destinado para a troca. Essas mercadorias destinadas para a troca você adquire por um valor X. E o objetivo é vender com um valor superior ao de compra, para que a partir daí você aumente a sua riqueza, aumente o seu patrimônio e sim o seu ativo. Exemplo de bens de troca. Nós temos lá os estoques de mercadorias e os estoques, no caso de uma indústria, de produtos acabados, que é utilizado matéria-prima e outros materiais intermediários para produzir esse produto acabado, do qual a sua finalidade é a troca, a venda. Dinheiro também é um bem de troca. Então, resumindo na classificação, dentro do relatório, seja no balanço do patrimônio ou no relatório chamado DRE, demonstração do resultado do exercício, onde ficam os bens de uso? Esses ficam lá no balanço patrimonial, dentro do ativo imobilizado. E os bens de troca, também no balanço patrimonial, no subitem ativo circulante, onde estão lá os estoques para troca ou venda. E os bens de consumo ficam
classificados já consumidos na conta de resultado, sendo um custo ou uma despesa. Título exemplificativo, temos aqui uma loja de calçados, onde seus determinados itens foram classificados como bens de uso, bens de troca ou bem de consumo. Os bens de uso, temos aqui a mobília, os móveis, balcão, prateleira, vitrine, impressora fiscal, espelho. Os bens de troca, os calçados para a venda, são chamados estoques de mercadorias destinadas para a venda. As mercadorias aqui na loja de calçados, por exemplo, os próprios calçados. Se fosse uma loja, por exemplo, uma concessionária, o estoque das mercadorias para troca seriam os veículos. Dinheiro, bem de troca. E os bens de consumo? Papel para embalagem, para presente, por exemplo, ou a sacola da loja, personalizada. Quando é que seria um bem de troca esse papel de embalagem? Caso ele fosse cobrado, seria um bem de troca. Como não é cobrado, é um bem de consumo. Material de limpeza da loja, meio quilo de pó de café, açúcar, água, copo descartável, seriam todos os bens de consumo. Nesta tela, nós temos aqui a representação gráfica do patrimônio, na qual, do lado esquerdo, nós temos os bens e direitos. Lado esquerdo, bens e direitos, que formando um ativo, compõem dessa empresa. E do lado direito, as dívidas, que são as obrigações que vão ser exigidas os seus pagamentos. Dessas obrigações, todas as dívidas são mencionadas aqui, das quais deverão ser pagas. Então, essa é a forma da representação gráfica desse patrimônio, classificando dos dois lados, separando bens e direitos, somando-se, das obrigações dívidas. Vamos classificar agora um pouco mais as contas de direitos e obrigações. A classificação dos direitos, nessa classificação, nós temos aqui nomes de contas padronizadas. Essa padronização, a contabilidade, ela busca fazer o quê? Um aspecto que nós chamamos de qualitativo. Qualificar as contas com seus devidos nomes para que sejam facilmente identificadas dentro lá da representação do balanço do patrimônio. Então, exemplo, a conta clientes. O que significa a conta clientes? São as vendas a prazo das quais ainda não receberam. As vendas que a sua empresa fez e tem valores a receber por essas vendas ou serviços que foram realizados a receber a prazo. Também denominada duplicatas a receber. O contrário disso seria lá nas obrigações, que nós temos aqui os fornecedores. Então, numa ponta está o cliente, na outra ponta está o fornecedor daquela mercadoria. Então, a empresa da qual você realiza compras é chamada de fornecedor, ou também duplicatas a pagar, no caso de uma compra a prazo. Então, realizou compra a prazo, você deve para o seu fornecedor. Sua empresa realizou uma venda a prazo, você tem um direito a receber com o seu cliente. Outras contas. Bancos. O saldo da conta corrente de bancos também é um direito, diferentemente de dinheiro. O dinheiro, ele é um bem. O dinheiro, ele está aqui, nessa classificação como bem de troca. Já aqui, o saldo bancário não é o dinheiro que está dentro da empresa. O saldo bancário é aquele valor que possui dentro da conta corrente, lá no banco. Poupança, aplicações financeiras e renda fixa também são direitos. Um documento que demonstra que tem um saldo determinado de aplicação ou conta corrente que a empresa tem por direito de utilizá-lo. Ações de outras empresas, papéis também com renda variável, são aplicações de renda variável, a compra de ações. Ações como, por exemplo, da Vale, da Companhia Azul, ações da Petrobras. Então, são ações, são papéis, títulos que você tem o direito de vendê-lo e resgatar esse valor. Empréstimos que a empresa realiza a receber, aluguel que tem por direito a receber, os impostos que tem a restituir, a receber esses impostos, títulos, cheques predatados ou notas promissórias, todas a receber, são direitos, e daqui a pouco eu falo a respeito dos adiantamentos a fornecedores. Vamos aqui nas obrigações. Temos lá fornecedores, os empréstimos a pagar, financiamentos bancários, são dívidas, são obrigações, impostos a pagar,
títulos ou cheques predatados, notas promissórias, todos a pagar. Salários a pagar. Existem os adiantamentos salariais, que aqui mais para cima nós vamos voltar nesse assunto, que seria um direito. Aqui é salários a pagar, obrigação. Aluguel a pagar, obrigação. Se você mencionar aluguel a receber, vai ser um direito. E adiantamentos. Então vamos lá. O que é os adiantamentos? Os adiantamentos sempre são valores que são pagos antes de realizar o devido fato, seja ele da compra ou da venda. Então, exemplo, adiantamento de fornecedores. Então, fornecedor é aquele que te fornece, no qual você fez uma compra. Se você faz um pagamento adiantado ao seu fornecedor, sem antes que ele realize uma venda, a entrega da mercadoria, então você fez uma espécie como se fosse um empréstimo a esse fornecedor. Então nós denominamos de adiantamento ao fornecedor. Valores pagos dos quais não foram fornecidos. Assim como numa compra pela internet, por exemplo, né, através de uma plataforma e-commerce, você realiza primeiro o pagamento para realizar a compra, para posteriormente receber a mercadoria. Esse pagamento fica temporariamente nessa conta chamada adiantamento a fornecedores. Na outra ponta, aquela empresa que recebeu o valor adiantado, aquela empresa classifica no seu patrimônio como uma obrigação. Ela tem uma dívida com esse cliente. Ela recebeu o valor adiantado do cliente, sem ainda o qual realizou-se a venda ou a entrega da mercadoria. Então, olha lá, adiantamento de clientes representa os valores recebidos antecipadamente do cliente antes mesmo de realizar a venda ou um serviço. Voltando aqui no adiantamento de fornecedores, outro exemplo, adiantamento de seguros. O seguro geralmente possui uma apólice anual. E quando se realiza o pagamento adiantado por um ano, esse serviço ainda não foi prestado. Então, classifique-se como pagamento à vista de um ano de seguro como um adiantamento ao fornecedor de seguro. Okay? Voltando aqui na representação gráfica do patrimônio, nós vemos que deste lado esquerdo, bens e direitos, e do lado direito, obrigações, as dívidas. Observe aqui os nomes das contas, das quais nós já mencionamos naquele material anterior, na aula de apoio. Está faltando ainda aqui, exatamente nesta parte, um outro item que representa esse patrimônio, o item chamado patrimônio líquido. O que é esse patrimônio líquido? Vamos lá. O patrimônio líquido é a soma dos bens e direitos, descontando-se as obrigações. Então, soma-se os seus bens e os seus direitos e subtrai das suas dívidas. Logo, nós encontramos o que? A riqueza líquida, ou seja, o patrimônio líquido. Olhando isso para uma equação, nós temos o patrimônio líquido é igual à soma dos bens mais direitos e a subtração das obrigações. Se nós isolarmos essa equação aqui de primeiro grau, dos quais os bens e direitos vêm para o lado de cá, nós teremos que os bens e direitos são iguais à soma das obrigações mais a riqueza líquida. Okay? Uma questão matemática lógica. Esses bens e direitos, que está aqui ao lado esquerdo, é assim como representa lá naquela forma gráfica do balanço do patrimônio. Os bens e direitos é quem? O ativo desta empresa. E as obrigações e mais o patrimônio líquido representam o passivo dessa empresa, como conjunto de obrigações. Observe o seguinte, nesse conjunto de obrigações nós temos as obrigações exigíveis, dívidas, e a riqueza líquida. Está no campo passivo como uma obrigação com quem? Com os donos da empresa, porque a riqueza líquida pertence aos donos da empresa. Bom, observe aqui. Então, quanto maior o patrimônio líquido, melhor a situação econômica de uma empresa e, por sua vez, aos donos dessa empresa, que são os acionistas ou sócios. Então, quanto é a parte líquida que representa os donos de uma empresa, sejam eles acionistas nas empresas SA, né, sociedades por ações, ou sócios de uma empresa chamada sociedade limitada? Quanto é a riqueza líquida deles? É apenas esse valor que representa o investimento deles, os direitos deles, e aqui como uma obrigação da empresa para com eles. Ok? Vamos ver um exemplo. Ó. A companhia Mar Azul possui de bens 650, de direitos 250 e dívidas obrigações 880.
Na resolução desse exercício, para encontrar o patrimônio líquido, somamos os bens e direitos. 650 dos bens, 250 dos direitos, menos as obrigações. 650 com 250, temos aqui 900, menos 880 de dívidas, sobra apenas 20 de riqueza líquida. Mesmo, no entanto, a riqueza líquida, observe que ela é praticamente insignificante, perto do patrimônio de bens e direitos. Então, se nós pegarmos 900 de bens e direitos, apenas 20 é a riqueza líquida própria dos donos. E 880 são as dívidas da empresa. Então, a empresa que possui um alto índice de endividamento e um capital próprio, uma riqueza própria baixa, insignificante. Essa é a nossa última tela. Verificamos então aqui a representação toda do balanço patrimonial, onde no campo ativo os itens de bens e direitos, somando todos eles, temos 1.640. Na coluna do lado direito, nós temos o passivo. Aqui as obrigações exigíveis para pagar essas dívidas, somando-se 310. E aqui o patrimônio líquido. Então, calculando naquela equação o patrimônio líquido, como que eu encontrei esse 1.330? Neste exemplo aqui, temos a soma dos bens e direitos 1.640, que subtraindo das obrigações 310, encontramos 1.330 de patrimônio líquido. Se nós somarmos as obrigações aqui exigíveis do passivo 310 com o patrimônio líquido 1.330, temos o resultado do passivo de 1.640. Então, concluindo aquela equação matemática, nós temos o total do ativo de 1.640 igual ao passivo de 1.640. Então, revisando os conceitos do patrimônio, nós temos o conjunto dos bens, direitos e as obrigações. E o que forma o nosso ativo é o conjunto dos bens e direitos. E o que forma o nosso passivo são as obrigações. Dentro desse passivo, temos as obrigações exigíveis, que devem ser pagas, exigíveis a sua cobrança, assim como temos a obrigação não exigível, que é o patrimônio líquido. Relembrando, como calcular o patrimônio líquido? É a equação através da qual somamos os bens e direitos pertencentes ao ativo e subtraímos das obrigações lá do passivo, na qual resulta no valor do patrimônio líquido dentro da estrutura do passivo. Bom, dessa forma, finalizamos aqui a nossa aula 1, parte A, sobre o patrimônio, os conceitos do patrimônio e a sua representação gráfica. Espero que vocês tenham gostado. Vamos agora ao questionário da videoaula 1, parte A. É um questionário de 5 questões. Eu vou colocá-lo aqui na videoaula, as questões, ok? E vocês, alunos aí, através do portal do Microsoft Teams, estarão respondendo a esse questionário, ok? Vamos lá.